Eu primeiro queria trazer para vocês aqui, antes do seu comentário, viu, Alvarez? Eu sonhei com a eleição no governo de São Paulo, sem saber qual era o resultado. É isso que eu sonhei. É mesmo? É disso que vamos falar agora, inclusive. A gente falou, né? Então pronto. Tá que ontem estava prevista, né? A vinda de Fernando Haddad. Eu tô lerdinha hoje, minha gente. Desculpa. Ele jogou a bola e eu peguei e dei um toco na bola, né? Ao invés de cortar. Mas aprendi ontem. Você aprendeu, né? Bom, a gente hoje teve a visita de Fernando Haddad, que concedeu uma entrevista exclusiva aqui à TMC, comentando, entre outros assuntos, por que resolveu concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, o tema do sonho de Rodrigo Alvarez. Ele criticou a atual gestão estadual e disse que São Paulo piorou nos últimos anos, com crescimento inferior a outros estados brasileiros. Haddad afirmou que tem 5 meses para apresentar dados e esclarecer a população, segundo ele, sobre o cenário atual. Vamos ouvir esse trecho. A minha pergunta é, o estado está melhor hoje do que estava 4 anos atrás? A resposta é não. Não está. E eu vou, se eu tiver tempo, né, de apresentar esses dados para a opinião pública, mostrar para o paulista, né, para a população de São Paulo, como é que está a educação, como é que está a saúde, como é que está a segurança, como é que está a infraestrutura, nós podemos ter um desempenho melhor do que tivemos em 2022. Agora, se você pega uma fotografia, a aprovação do governo é tanto, né, aqui de São Paulo, mas quanto era um mês atrás? Qual era a aprovação do Tarcísio 60 dias atrás, 30 dias atrás? Então, bastou eu me colocar e começar a falar com a população sobre o que de fato está acontecendo, que esses indicadores estão mudando. Agora, nós temos 5 meses para a eleição. Eu tenho 5 meses para esclarecer a opinião pública do que está se passando. E eu estou me dispondo a isso. Isso não é sacrifício para mim, porque eu gosto de São Paulo. Nasci em São Paulo, moro em São Paulo, fui prefeito da capital. Ganhei a eleição na capital 4 anos atrás, do Tarcísio, no segundo turno, no primeiro e no segundo. Então, eu acredito que eu faço um bem, não é para o PT, faço um bem para a democracia ao disputar essa eleição e esclarecer esses pontos de vista. Bom, sobre a situação fiscal do Brasil, o ex-ministro da Fazenda criticou a política de juros e apontou erros recorrentes do Banco Central. Haddad afirmou que a taxa básica de juros foi mal calibrada, com decisões equivocadas para cima e para baixo. Por que o juro está alto? Por que o juro do Banco Central está alto? Na minha opinião, porque teve um erro de calibragem. Essa é a minha opinião. E eu não estou sozinho nisso. É bom que se diga isso. E eu não estou fazendo crítica institucional ao banco, não é nada disso. Cada um tem o direito, numa democracia, de ter o seu ponto de vista sobre o que quer que seja. E eu tenho esse ponto de vista, que não é novo. Eu falava quando era o Roberto Campos e estou falando agora. Quer dizer, eu estou sendo coerente a vida inteira com o que eu penso. Eu acho que o Banco Central, ele erra muito frequentemente para cima. E não é agora. Ele vem errando. Erra para baixo também. Quando o Roberto Campos botou o juro em 2%, sim, ninguém quis criticar, mas eu critiquei na época. Eu falei, isso aí vai dar errado. E a inflação foi para 13%. Queria que ele estivesse aqui para a gente poder fazer a pergunta para ele. Mas também o juro está alto, a gente sabe, porque o governo gasta demais, né? O governo está injetando dinheiro na economia, injetando artificialmente dinheiro na economia. E aí vai gerando inflação, o Banco Central tem que segurar. Não é muito porque o Banco Central quer, né? Porque o Banco Central tem que segurar a quantidade de gasto desse governo, que é gastador. Gasta como se tivesse um cofre sem fundo que sai brotando dinheiro, sabe-se lá de onde. E aí vai gerando inflação, o Banco Central tem que segurar. É por isso que tem esse juro alto. É por isso que a gente não sai dessa situação. E nessa briga pelo governo de São Paulo, o Haddad, claro, ele já inicia, né, a campanha dele, apesar de ainda ser um pré-candidato, mas já inicia a campanha dele com os 2 pés na porta, tentando mostrar para a população que, segundo palavras dele, o estado de São Paulo é pior do que era há 4 anos. Ele sabe que a aprovação do Tarcísio é muito grande entre a população de São Paulo, ele terá que ter mesmo um discurso agressivo, Alvarez, para tentar brigar de igual para igual nessa campanha eleitoral com o atual governador. Totalmente de acordo com você, Tomás. O único jeito do Haddad ter alguma relevância nessa eleição é ele enfiar não 2, mas 4 pés na porta
e fazer um escarcéu e tentar mostrar para o paulistano, para a população do estado de São Paulo, na verdade, que Tarcísio não foi bem, que não é o que as pesquisas mostram. As pesquisas mostram, como você falou, uma aprovação grande do Tarcísio. Então vai ser difícil. Eu diria o seguinte, a minha visão por enquanto é que Fernando Haddad é um candidato kamikaze, está em São Paulo para cumprir uma necessidade do chefe, o presidente Lula, que é ter um palanque no estado de São Paulo. É fundamental para o Lula. Se não tiver o Haddad, como é que ele vai fazer? Vai deixar São Paulo entregue para a oposição, para o Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato contra ele. Então, é necessário e fundamental. Quem era o nome? Haddad. É candidato kamikaze. Provavelmente está indo para perder, é suicídio. Mas ajuda o Lula na possibilidade do Lula se reeleger. É isso, pessoal. E ao longo, é claro, até a eleição, a gente vai trazer aqui na TMC os pré-candidatos, os candidatos, de novo, para que possamos ouvir todos os lados, as propostas, o que cada um tem a dizer e você possa fazer a melhor escolha nas eleições. E a gente continua nesse assunto, mas olha, eu vou contar para vocês dois, minha gente, eu não vou conseguir mudar o meu local de voto, porque eu deixei para a última hora. E desde anteontem o e-título está desta forma aqui. Tá num looping aí? Tá num looping, não entra em lugar nenhum, não acontece nada. Que bom, hein? Vou ter que votar lá no Cafundó do Judas, tudo bem, onde eu morava antes, né? Muita gente fez como eu sempre, o brasileiro, né? E estão fazendo não só no aplicativo, mas pessoalmente. É gente fazendo fila pelo Brasil inteiro, desde cedo nos cartórios eleitorais, para regularizar o título eleitoral pela primeira vez. É que hoje, gente, é o último dia para você fazer essa regularização nos cartórios. Eles, inclusive, abriram em horário especial até hoje. E o repórter Luiz Fernando está direto ali do TRE do Paraná, contando pra gente sobre essa movimentação. Bom, Luiz Fernando, nem precisa dizer nada. Para quem não está nos vendo, está no rádio, eu estou vendo muita gente atrás de você. O curitibano também deixou para a última hora, não é mesmo? Boa tarde. Oi, boa tarde para vocês. Quarta-feira, 6 de maio, último dia para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Milhões de brasileiros estão procurando os fóruns, os cartórios eleitorais para ficar em ordem com a Justiça e ainda ter tempo hábil de votar nessas eleições. Isso porque quem não regularizar o título hoje perde o direito a voto nas eleições de 2026. Em todo o país, milhões de pessoas estão se mobilizando com isso, lógico, deixando muitos deles para a última hora. E o horário dos fóruns eleitorais em todo o Brasil foi estendido, pelo menos aí, coisa de uma semana atrás, até mais dias em alguns estados aqui do Brasil. Os cartórios estavam atendendo das 9 da manhã às 6 da tarde, até o final do expediente, para atender aí os eleitores que precisam ficar em conformidade com a Justiça Eleitoral. Aqui no Paraná, pelo menos 10 mil eleitores estão passando todos os dias da última semana pelos cartórios e fóruns. E aqui na capital Curitiba, esse movimento também não é diferente. Desses 10 mil, pelo menos 3.500 eleitores são aqui da capital e estão procurando os fóruns para fazer o serviço também de alteração do domicílio eleitoral, fazer também a regularização para aqueles que estão com o primeiro título, gente que ainda não fez o cadastro da biometria e precisa registrar a identificação digital para poder votar nas eleições desse ano. Para quem nos vê no YouTube, é possível perceber aqui atrás de mim uma fila com muita gente, isso porque eu estava falando, né, que em Curitiba pelo menos 3 mil pessoas estão sendo atendidas todos os dias, mas a expectativa é de que o número nesse último dia, quarta-feira, seja muito maior, evidentemente. Até uma operação está sendo feita aqui na parte externa do cartório, porque o trânsito sofre alterações por conta do alto fluxo de pessoas. Eu tive aqui mais cedo no período de manhã. Fala, Vares. Não, eu queria só saber se você conseguiu saber da turma aí que cuida disso, do tribunal aí, pessoal do TRE, se está um movimento maior que em outras eleições, se o eleitor brasileiro está com mais vontade de votar esse ano, mais gente mudando, ou está normal? Como é que está o movimento com relação aos outros anos? A última eleição que nós tivemos, ela foi municipal, né, Alvarez, 2024, então o movimento, de acordo com o TRE aqui do Paraná, foi mais acanhado. Até pelo peso que as eleições majoritárias, as eleições presidenciais têm, muita gente acaba procurando, inclusive lembrando das eleições na eleição presidencial, porque nas eleições municipais ainda tem aqueles que acham que basta só pagar a multa, que dá para abrir mão do voto, mas como o peso dessas eleições acaba sendo muito maior, a gente também percebe uma movimentação maior aqui, falando especialmente do Fórum Eleitoral de Curitiba, mas há um coro, né, porque o TRE e o TSE também divulgaram dados que mostram que esse movimento tem sim aumentado próximo do período eleitoral e especialmente nas eleições desse ano, que são eleições presidenciais.
Boa. Boa, Luiz Fernando, é isso. O Tomás fez uma boa analogia aqui fora do ar. A imagem ali de Curitiba parece o quê? Da fila? Ah, parece fila de brinquedo de parque de diversões, não parece? Só que ao invés de andar numa montanha russa... Deixa vocês verem aí, ó. Boa, Luiz Fernando. Nossa, gente, é muito... Para ser fila de brinquedo de parque, o pessoal tem que estar rindo, tem que estar feliz. Eu acho que eles estão Isso. Olha a animação deles. Foi o que eu falei pro Tomás aqui. Falei, não, mas na fila do brinquedo a gente tá feliz, né? E quantos jovens eu tô percebendo ali, vendo ali nessa fila? Pergunta uma coisa aí, pergunta se eles vão votar no Mickey ou no Pateta. Aí, ô Luiz Eduardo. Luiz Fernando. Ai, ai. Obrigado, Luiz.